Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Vamos começar o nosso culto, a nossa devocional desta manhã. E, para início, eu pediria ao presbítero Cleiton que fizesse uma oração para logo após estarmos iniciando os louvores. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus Pai, te agradecemos pela tua graça e misericórdia. Queremos que estamos reunidos esta manhã para te louvar. Seja conosco durante esses trabalhos, e os nossos pecados no dia de esperança. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por Egito. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus peixes. Que Deus aplique em nossos corações a porção da sua palavra. Podem sentar. Os louvores com o nosso irmão Romeu. Diácono Romeu. Deus está aqui, por isso estamos reunidos aqui, Senhor. Porque estamos reunidos aqui, Senhor, porque Deus está aqui. Amém. Vamos cantar esses dois coros. Estamos reunidos aqui, Senhor.
Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor, teu poder. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória preenche este lugar. Oh, aleluia, pois tua glória preenche este lugar. Oh, aleluia, pois tua glória preenche este lugar. Amém? Vamos tentar mais um. Oferta de amor. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Vem, Senhor, Minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Pai querido, neste momento, vamos orar por mais esse momento também na tua presença, por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos te apresentar que tu receba o nosso louvor, pedir que tu receba o nosso louvor, como cheiros várias flores narinas, ó Pai. Abençoa o teu filho que vai trazer a tua palavra, para que abra os nossos entendimentos, para que possamos aprender mais de ti. Fala em cada coração aqui nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É o nosso irmão Paulo Belém. Ele é estudante lá do nosso curso de preparatório para líderes. Graça e paz, irmãos. Bem,
satisfação que recebi o convite para ele pediu que trouxesse uma palestra para casais aqui no Retiro. E quando ele me falou palestra para casais, eu foquei principalmente diretamente para os casais, né? Questão do casamento, questão do matrimônio. Por essa razão, eu fiz esse preparativo e passei para o pastor, né? Antes de nós iniciarmos, eu queria fazer uma menção ao nosso tema do nosso retiro, que é Igreja de Cristo, qual o seu chamado? Eu vou ler o versículo que está em Efésios 4:11. E diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Irmãos, a igreja é um corpo de várias pessoas, com um único objetivo. O objetivo é glorificar a palavra do Senhor e propagar essa palavra para outras pessoas. Então, no corpo da igreja, Cristo é o cabeça, como se fosse um corpo. E os membros é que compõem de forma harmoniosa esse corpo. Cada membro do nosso corpo ele tem uma função distinta. Um não é mais do que o outro. E na igreja funciona da mesma forma. Como está escrito, né? Uns para evangelistas, outros para mestres, outros para profetas e outros, como diz, pastores. E assim, sucessivamente. O que nós devemos ter em mente é que nenhum é mais importante do que o outro. Não deve se sentir inferiorizado pelo que o outro desempenha. Muito pelo contrário. Nós não devemos nos sentir jubilosos pelo papel que nós desempenhamos, que é para agradar a Jesus Cristo, desenvolvendo a propagação da sua palavra para todas as outras pessoas. Então, voltando para o nosso tema será Igreja Unificada, Família Unificada, Igreja Consolidada. É um tema voltado para casais, que é o matrimônio, é o casamento. Nós vamos enfocar um aspecto muito importante que hoje assola a nossa sociedade, que é a dissolução do casamento. E ele se dá por vários aspectos, né? Contendas, brigas, desentendimentos, e principalmente pela questão da infidelidade. E baseado nesse ponto é que nós enfocaremos, principalmente baseado na palavra. Então, irmãos, como eu havia dito, casamento é uma instituição sagrada. A família, considero que é a primeira instituição formada. E ela foi formada por Deus. Então, é a instituição mais antiga. E é uma instituição que traz a alegria do Senhor. Portanto, a família, construída por Deus, desde o primeiro homem, a primeira mulher, não vão gerar os filhos e a descendência, ela traz em si algo que deve ser indissolúvel. E durante todo o decorrer da palavra do Senhor, que está do Novo Testamento desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, todas as menções falam com relação à consolidação do matrimônio, do casamento e da família. E faz as várias advertências para que nós não caiamos em tentações, que nós não vacilemos no nosso caminho, para que nós não maculamos essa instituição e fazemos essa instituição cair em ruínas. É o que nós vemos hoje, principalmente no século presente. Nosso texto está baseado no livro de Provérbios, mas eu vou fazer uma ênfase inicial no livro de Efésios, que está
no livro de Efésios, no capítulo 5, que eu vou ler para os irmãos, do 5, 22 ao 28. Perdão, do 22 ao 29. Acrescento mais um versículo. E diz assim: o lar cristão, marido e mulher. Efésios 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Obrigado. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida. Como também Cristo o faz com a igreja. Amém por essa palavra. Essa é a parte inicial. Nós vamos fazer um comentário. Essa primeira parte que está em Efésios. E depois nós iríamos para o livro de Provérbios. No versículo 22, no capítulo 5 de Efésios, o desejo de Deus é que o ser humano viesse à Terra, vivesse nessa terra a mesma unidade que Deus tem no céu. Isso seria possível por meio da harmonia da família e da igreja. Diante disso, existe uma orientação mal compreendida, principalmente no nosso século, quando a gente diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. As atividades feministas, a gente diz assim, que é uma atitude machista da igreja. Uma atitude machista dos homens, na qual o homem é o dominador e a mulher é submissa. Deus jamais concebeu dessa forma. Porque quando ele diz que as mulheres sejam submissas ao seu marido, é porque tem que ter papéis distintos. O homem é o cabeça da família. A mulher se submete à autoridade do homem não porque ela se tornaria escrava e estaria sujeita a todas as vontades do homem, mas porque a mulher tem uma missão, e a partir desse matrimônio ela deve assumir um papel de, classifico aqui 3 situações: auxiliadora, companheira, mãe, conselheira e edificadora do lar. Como ao Senhor, dedicada ao lar e dedicada também ao nosso Deus. Ela deve ser humilde para compreender o seu papel, obedecer as Escrituras, e priorizar e agradar a Deus acima de tudo. Então, veja bem, auxiliadora,
companheira, mãe e conselheira. Esses 4 adjetivos são o papel da esposa, na qual nós tiramos de ênfase aquela situação negativa de que a mulher deve ser submissa ao homem como se fosse uma escrava. Os papéis são iguais, do homem e da mulher. E a mulher tem um papel importantíssimo, muito importante, tal qual é do esposo e do homem. Então, a companheira, porque ela estará junto com o marido, realizando as atividades. Ela é auxiliadora, está para auxiliar em todas as complexidades que são as atividades dentro de um casamento, dentro de um matrimônio. Ela é mãe. Mãe é só porque gerou filhos. Ela é mãe porque ela é educadora. Elas têm que estar voltadas para trazer a educação voltada nos caminhos do Senhor. E ela é conselheira e edificadora do seu lar. Caminhando para o versículo 23, o versículo 23 diz: como o marido é o cabeça da mulher, também Cristo é o cabeça da igreja. Nenhuma organização ou empresa pode sobreviver se não houver comando. No seio familiar ocorre o mesmo. Para isso, o Senhor instituiu o homem como cabeça da família. Embora marido e mulher tenham o mesmo valor, não foram designados para desempenhar os mesmos papéis. E essa classificação está em 1 Coríntios, versículo 11 e 3, só para mencionar, ao qual reporta a mesma situação. Como a irmã pode ler? 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Viu como a palavra do Senhor ela se completa em todos os aspectos da Bíblia? O homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça do homem, consequentemente também da mulher. Caminhando para o versículo 25 de Efésios, que diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso é dedicação. Quando a gente fala que a mulher tem que estar submissa à vontade do marido, não quer dizer que ela é escrava, mas sim, elas têm que estar sob um comando, sob um direcionamento. O homem tem que exercer esse papel. Os papéis não podem ser invertidos. Por essa razão que há uma conjunção homem e mulher, esposo e esposa, para a constituição da sua família. E, continuando, a explicação é: se a mulher deve se sujeitar ao seu marido, Deus determina que o marido deve amar a esposa. A qualidade e a medida desse amor são exemplificadas pelo amor perfeito que Jesus Cristo demonstrou pela igreja, a ponto de se entregar à morte para redimi-la. Nos dias atuais, os laços do casamento tão enfraquecidos pela infidelidade, falta de renúncia e falta de compromisso, é cada vez mais comum vermos os relacionamentos serem arruinados. O homem que verdadeiramente ama sua esposa é leal e ainda provê proteção e apoio para que ela esteja segura ao seu marido. Vemos que quando Jesus Cristo é o cabeça da igreja, ele fez um sacrifício para redimir a falha dos nossos pecados, redimir dos nossos erros, e foi o sacrifício da sua morte na cruz. Assim, metaforicamente falando, o autor, ele quer dizer que o homem também deve fazer sacrifícios em prol da sua esposa. Ele tem que amá-la, ele tem que cuidá-la, ele tem que fazer o melhor de si para a sua mulher. Continuando,
Versículo 28. Vou fazer a leitura novamente. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. O amor do homem por sua mulher é o amor do Senhor Jesus pela igreja. Pela natureza humana, ninguém em sã consciência é capaz de fazer mal ao seu próprio corpo. Antes, cuida dele e o valoriza. Esse argumento é fundamental, pois em um casamento, homem e mulher se tornam uma só carne. Assim, amar a si mesmo é amar e dedicar-se para com a sua esposa. Então, novamente, uma ênfase de reforço no qual o homem faz sacrifício em prol da sua esposa. Porque ambos constituem uma só carne. Quando houve um enlace matrimonial de constituir uma família, homem e mulher formam um só corpo. E quem cuida do seu corpo não vai fazer mal a si mesmo, não é mesmo? Por exemplo, só se eu estiver em sã consciência, como diz o texto. Né? Eu não vou me cortar, eu não vou me mutilar. Então, por isso eu também não devo causar dor nem mal à minha companheira, à minha esposa. Então, esse relacionamento poderia dizer, de cuidado consigo, é o mesmo sentimento de cuidado para com a sua esposa. Eu queria enfatizar ainda no capítulo 5 de Efésios, para nós pularmos já para o livro de Provérbios, em Efésios, no capítulo 5, de 1 a 4. Perdão. Capítulo 5 de Efésios, do 15 ao 18. Do 15 ao 18. Peço perdão, mais uma vez. Aqui já não seria em Efésios, mas sim em Provérbios. Nós finalizamos em Efésios com o capítulo 28. Perdão por essa distração. Então, esses primeiros versículos do capítulo 5 do livro de Efésios, ele retrata esse relacionamento do matrimônio e os deveres do homem e os deveres da esposa. E a consolidação e a robustez do casamento para que seja sempre como família, família unida, família constituída sob as bênçãos de Deus. Agora nós vamos partir para o livro de Provérbios, onde foi a nossa temática principal. Provérbios está logo depois de Salmos, né? Provérbios 5, eu havia me equivocado naquele momento. Provérbios 5, de 1 a 4. Primeiramente, eu vou fazer a leitura, depois a gente comenta. Livro de Provérbios, no seu capítulo 5, do verso 1 a 4, que diz assim: advertência contra a lascívia. Ou, em outras versões, dizem contra o adultério, contra o erro, contra o desejo impuro. Filho meu, atente à minha sabedoria. A minha inteligência inclina os ouvidos para que conserves a discrição.
E os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Irmãos, porque como eu havia dito, os relacionamentos e os casamentos, eles têm se dissolvido, eles têm caído em ruína por uma falha grande que predomina nesse século. Sempre predominou em toda a história da humanidade, que foi o adultério. O adultério é a quebra da fidelidade a qual você tem para com seu cônjuge. Uma vez confabulando com o irmão Evaldo, é que ele causa surpresa com o fato de tantas separações, né? Tantas dissoluções de casamento. Isso acontece devido a muitos fatores. Entre eles, principalmente, está a questão da lascívia, que é o desejo impuro de um ou outro cônjuge por alguém fora do matrimônio. Irmãos, vocês imaginam quando dá-se o casamento, você jurou fidelidade, lealdade. Eu juro te amar e te cuidar na saúde ou na doença, na dor ou na alegria, para toda a minha vida, até que a morte nos separe. Um juramento firmado na Bíblia. Então você não pode quebrar esse juramento, você não pode brincar com esse juramento. Então essa é a nossa grande preocupação e a nossa grande ênfase de que o matrimônio, o casamento é uma coisa sagrada. E Deus deve se entristecer de ver essa situação tão predominantemente nos nossos séculos. O que cabe a nós? Cabe nós que somos da igreja fazermos nosso papel. Por isso, pastor Josué, que eu fiz a menção e falo para os irmãos do nosso tema central. Igreja de Cristo. Qual o seu chamado? Pode ser a audácia da minha parte, mas eu me intitulo assim como evangelista. Você está me entendendo? Eu não sou pastor, não sou mestre, não sou... mas evangelista. O que é o evangelista? Como pelos apóstolos de Cristo, eu procuro levar a palavra de Deus a todas aquelas outras pessoas. Mas procuro fazer em que as pessoas entendam de que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é a salvação. E numa situação dessa, num casamento dissoluto, você tem que enfatizar. Por que tu estás se separando? Por que tu estás fazendo isso? Irmãos, pela vivência que nós temos de tempo de vida, nós já conhecemos praticamente muitas coisas. Então, a gente tem convivência com diversos tipos de pessoas. E eu fico assim surpreso de ver homens que são casados, traindo suas esposas, e com aquele linguajar obsceno, torta, né? Como fosse a coisa mais natural. Não sou eu que vou transformá-lo, mas eu posso dar uma pequena dica para ele, para que ele está indo pelo caminho errado. Então, como nós fizemos a leitura do capítulo 5 de Provérbios, eu faço um comentário aqui. Não deixar se iludir por palavras aparentemente doces que camuflam o sabor amargo do sofrimento. A princípio, palavras doces ou suaves conduzem pessoas a grandes expectativas, mas no fim acaba em dor, decepção e frustração. Para não cair no erro de estragar sua vida, mantenha a distância de estratégias ilusórias para conquistar você. Pessoas que são casadas, mas às vezes com uma contenda, com uma briga, com um desentendimento, uma falta de compreensão, com entediamento do seu casamento, às vezes deixa se iludir por conversas doces e suaves, né, vindas de alguém de fora, isso serve tanto para o homem quanto para a mulher, né, na qual a pessoa está necessitada para ouvir. Mas tanto para estar aqui na palavra,
Não se deixe levar por essa conversa, porque é amarga. E é como uma espada de dois gumes. Vocês já provaram alguma coisa amarga, que nem ferro, ou alguma coisa parecida? É difícil de tragar, né? De engolir. E você já sentiu a lâmina perfurando com a sua carne, alguma coisa assim parecida? É algo que lhe causa dor. Então, o pecado, principalmente o pecado do adultério, é algo parecido. Se você deixar se iludir por conversas ludibriosas, né, de alguém, tome atenção para fugir dessa estratégia maligna que vai levar o quê? A sua ruína. A sua ruína. Prosseguindo, irmãos. Agora nós vamos para o livro de Provérbios ainda. Toda a nossa temática é Provérbios. Nós vamos para continuar no capítulo 5, agora do 15 ao 18. Fazendo a leitura do 15 ao 18. Que diz assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de água. Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegre-te com a mulher da tua mocidade. O último aqui em Provérbios, que é Salomão, ele faz uma metáfora. O que é uma metáfora? A gente usar uma situação real, mas no sentido figurativo. Então, beber da sua cisterna. Desde os tempos antigos, a água é preciosa, porque é vida. Então, nos tempos antigos, ter o poço era cuidar com zelo. Para quê? Porque o poço, que tinha água límpida, né, servia para abastecer você e outras pessoas da sua família, né? Então, a água tinha que estar pura. Então, aquilo era cuidado, era feito com uma cisterna, feito um cercado para proteger, para não contaminar a água. Então, ele faz essa metáfora aqui com relação, como ele diz, para não beber de outras fontes, é com relação ao adultério. Existe o homem e a mulher no seu matrimônio, na qual, às vezes, com todas essas situações que eu relacionei, contendas, brigas, dissoluções, falta de entendimento, incompreensões, às vezes procura, fora do matrimônio, algo parecido. E aqui em Provérbios ele diz: não beba de outra fonte. Quando não é para beber de outra fonte, é que seu prazer está apenas na sua esposa ou no seu esposo. O poço aqui, o manancial de água, representa isso. Por isso que ele faz essa metáfora, né? Então, você sair disso é você pegar água contaminada. Água que vai lhe causar mal. Então, fuja disso. E quando ele finaliza, ainda no 18, ele diz: seja bendito o teu manancial, ou seja, a água. E alegre-te com a mulher da tua mocidade. A mulher da tua mocidade é a mulher que você concebeu para ser a sua companheira, ser sua esposa, ser a sua outra metade, na qual forma um só corpo. Você tem que ser apenas dela. E ela tem que ser apenas dele. O comentário é: aqueles que são fiéis a Deus, sejam fiéis aos seus cônjuges, porque é o amor puro e seguro. Fora disso, é ruim. Prosseguindo, nós vamos agora para o capítulo 6, do 20 ao 25. O capítulo 6 de Provérbios diz assim, do 20 ao 25. Advertência contra a mulher adúltera. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetualmente ao teu coração. Pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada
e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Novamente, a ênfase do relacionamento conjugal preso nessa questão do mandamento e do seguimento da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é lâmpada para o seu caminho e luz para a sua vida. Tanto ao deitar, quanto ao dormir e quanto ao levantar. É ela que te instrui, é ela que te dá a sua segurança. Por isso, siga o mandamento do Senhor. O comentário. Os conselhos divinos são luz e lâmpada para os que os praticam. O mundo coloca descrédito nos mandamentos de Deus. Os problemas são graves, como adultério, gravidez indesejada e frustração, quando baseado em apenas na atração física. O fascínio dos olhos e coração é um forte candidato a sofrer decepção. Irmãos, agora você imagina, nós procuramos nos solidificar na palavra. Mas devido àquelas situações, eu tenho falado assim, porque são situações que eu já vivenciei, observando, né? Casais jovens, a moça, a mulher casada, já tem que fazer um comentário, mas ele é bonito, ele é lindo, ele é muito sensual. Eu fico assim, não faço comentário nenhum, mas eu digo assim, quem é bonito é o teu marido, quem é sensual é o teu esposo, quem é lindo é o teu cônjuge. Você não tem que fazer esse tipo de comentário. E geralmente, quando às vezes faço esses comentários, envereda para um caminho errado, um caminho de relacionamento de infidelidade. Tenho observado isso durante a trajetória da minha vida. Por isso, não se deixe iludir por palavras religiosas. Não se deixe enfraquecer pelos problemas que você está atravessando no seu casamento, buscar soluções fora. Isso vai ser a ruína total. Por isso, se você está atravessando problemas, os problemas eles são solucionados com a busca pela palavra do Senhor e no diálogo entre os cônjuges, procurando descobrir onde que está a falha, onde que está a razão daquele problema, para que juntos eles possam resolver. Buscando fora, tanto o homem quanto a mulher. Prosseguindo, irmãos, nós vamos agora para o capítulo 6, logo em seguida, continuando no 6, no versículo 34. O 34 diz o seguinte: porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Aquilo que eu falei para vocês. De que são casadas, às vezes até bem casadas, mas querem encontrar uma aventura fora do casamento, baseado no cantor sertanejo, baseado em algo famoso, baseado em qualquer aparência que é fútil, que é ilusória. Eu tinha comentado com o pastor Josué que eu daria esse exemplo. Esse exemplo é um exemplo real. Desse versículo. Repetindo o versículo diz: porque o ciúme excita o furor do marido, ou seja, fúria mesmo, raiva mesmo, e não terá compaixão no dia da vingança. Alguém que é traído, tanto faz o homem quanto a mulher, ele vai se sentir ultrajado, e dependendo do seu temperamento, ele vai ter consequências drásticas para quem está cometendo essa infidelidade. Seja a mulher para com o homem ou do homem para com a mulher. Nós não conhecemos o coração de ninguém, a ponto que a gente não possa empreender assim a reação da pessoa.
Irmãos, eu cito essa situação, desse exemplo aqui, que é real, em várias situações. Aqui na palestra para casais é a primeira vez, mas eu exemplifico aí na questão do pecado, que é o pecado do adultério. Quando eu era jovem, rapaz, eu fui fazer um curso na cidade de Manaus. Faz tempo, isso foi na década de 80. Muito tempo. Era um garoto. Então, eu dirigi para o lugar, fiquei no hotel e me dirigi para o lugar onde ia ter o curso. Era cedo, questão de 7 horas ainda. Eu passei por uma banca de jornal e vi uma manchete. Um industrial. Portanto, o homem é bem de vida. Dá segurança para a mulher. Tem uma casa boa, né? Tem bens e deve propiciar coisas que toda mulher necessita dentro de um casamento. Não é verdade? Questão de segurança material, acho que não era problema. E detalhe, eu não me recordo idade, essas coisas, mas o texto devia dizer que era como nós aqui, um de 40 anos. Pois muito bem. E a mulher era bonita. Bonita, porque o texto assim eu escrevi. E ele ficava, esse homem viajava muito, por ser industrial, o seu chefe, o dono da empresa, ele viajava muito de negócios. Né? Então, ele desconfiava que a esposa não estava correta em algumas atitudes. As pessoas sempre têm um sinalzinho, uma lâmpada, né? Para dar um sinal. E o que ele fez? Ele armou uma situação. Disse que ia viajar e não foi. Né? E ficou de campana na sua casa. Né? Longe, evidentemente. Passado um tempo, um dia, não sei o tempo que foi, mas entrou o bonitão, né? Na casa dele para ter uns momentos de deleite lá com a esposa desse industrial. Né? Foi quando o momento ele veio e entrou com uma arma automática. Naquela época, ter arma automática, a gente só tinha que ver. Naquela época era o 38 ainda, né? Foi muito bem, mas ele entrou com uma pistola para o texto, assim dizia. E ele deparou com aquela cena, agora, pasmem, irmãos. Naquela confusão toda, a mulher tomou a frente do amante para o defender. O homem ia atirar. E atirou. Atingiu a esposa, feriu ela. O texto do Renato se foi gravemente, mas ela sobreviveu. Agora, já o Ricardão, ele foi atingido mortalmente. Acho que com uns 2 disparos, e aí mesmo ele caiu. Eu digo que o jornal é estardalhaço porque eles, naquela época, era preto e branco. Muito tempo. Né? Então aparece a foto do homem tombado de lado, nu ainda. Eu observei, pela compreensão física dele, deveria ser um atleta. Naquela época não tinha academia. Mas não deveria ser o quê? Talvez um professor de educação física ou algo parecido, porque ele era forte. Devia ser um camarada bem expressivo assim para as mulheres. Né? E tombado em uma poça de sangue. Eu fiquei a imaginar, mas isso no decorrer do tempo de vida, né, quando a mulher fazendo explanações dentro do Evangelho, eu fiquei a imaginar o que levou essa mulher a cometer tal deslize, insatisfação do seu casamento, falta de tempo do marido, porque ele viaja muito, mas era razão para estar olhando, né? A situação foi o quê? O preço do adultério era morte. O preço do adultério é morte. Aquele homem morreu, o amante morreu, ela ficou ferida, e houve uma dissolução desse casamento, posteriormente. E o homem deve ter tido complicações. E por mais que seja um crime passional, ele foi responder perante a justiça. Que é um homicídio. E uma tentativa de homicídio juntamente com a esposa. Ou seja, ruína, a desgraça total. Por causa de quê? Da atitude maligna do capeta, que é o adversário das nossas vidas, inserido nos pensamentos das pessoas a fazer atos que não são condizentes com as nossas vidas. Prosseguindo, irmãos. O capítulo 14 agora, de Provérbios, no versículo 1 apenas, que diz: mulher sábia
Perdoe-nos. Acho que vocês conseguiram aí? Capítulo 14, Provérbios, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Aquela mulher que era esposa daquele industrial, não foi uma mulher sábia, né? Foi uma insensata. Por que razão que ela fez, né? Tal prática. Arruinou toda a sua casa, arruinou todo o seu casamento. Não sei se tinha filhos, o texto assim não diz, mas se tivesse filhos, arruinou toda a vida de pessoas. Nós vamos caminhar agora para o final, e a coisa mais interessante, as mulheres ficam atentas, né? Porque é o momento que a gente valoriza as mulheres agora. O texto, hein? E nós também. Nós vamos agora para o último capítulo de Provérbios, que é o 31. Toda a nossa temática está no livro de Provérbios. Provérbios, escrito por Salomão, um dos homens mais sábios, né, da história. Não há registro de um outro qualquer que possa ter a sabedoria de Salomão. Nós vamos pegar do versículo 10 até o 22. Né? Do 10 ao 22. Esses versículos, né, irmão? Porque diz assim, ó, o louvor da mulher virtuosa. Uma coisa maravilhosa, né? As qualidades da mulher. Diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? Versículo 10. O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. E como navio mercante, de longe traz o seu pão. E, ainda à noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquira, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roça. Abre a mão ao aflito. E ainda atende ao necessitado. No tocante à sua casa, não tenha leve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Agora vamos fazer os comentários, né? Vamos fazer o comentário livro de cada desses versículos. No 31, 11, que diz assim, 11, o coração do seu marido confia nela. Por quê? A mulher sábia é responsável. Ela não cede aos próprios apelos, mas pondera as necessidades reais. Administra bem as finanças, evita desperdício. Ou seja, o homem confia na mulher sábia, porque do pouco ela sabe administrar, ou do muito também ela sabe administrar, para que não haja desperdício. Então, seguindo, né? No 12, o 12 diz o seguinte, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Tem ao esposo, e diz, ela não é egoísta, não prioriza seus próprios interesses. A mulher virtuosa, ela não prioriza os seus próprios interesses. Por quê? Porque ela ajuda o marido a se desenvolver e a progredir. Por que isso? Porque ela é auxiliadora, idônea. Não causa problemas e não constrange a sua casa. Faz bem a todos à sua volta. O 13. O texto diz, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Nada de preguiça.
Ao contrário, mostra dinamismo nos diferentes papéis. Não é frágil, insegura e nem dependente dos outros, mas arrojada e confiante. O 14, ela diz assim: e como navio mercante de longe traz o seu pão. Ou seja, mulher virtuosa não vive reclamando. Ela providencia maneiras e soluções para resolver os problemas. Ela reage em meio às adversidades. O 15. E ainda à noite já se levanta exaustivamente a sua casa e a tarefa às suas servas. Ela é organizada nas horas e funções. Ela faz administração do tempo para não comprometer os momentos com a família e ela não ficar doente. Ou seja, ela atende a sua casa, atende a família e atende também o seu trabalho. O 16, ela examina a propriedade e adquire, planta uma vinha e com a renda do seu trabalho. Ela é empreendedora, aproveita as oportunidades, é observadora. O 19, cinge os lombos de força e fortalece os braços, porque ela é aprimorosa nos seus talentos. Não se acomoda, mas sim aceita os desafios. A mulher, ela é prevenida, ela planeja e se prepara para todas as situações. Agora, o principal aqui para as mulheres, porque esse é o último comentário, porque mulher é vaidosa, né? Mulher, ela gosta de um elogio, ela gosta de ser elogiada. Então, o texto de Provérbios, ele diz que a mulher tem que se cuidar. No 22, que é a finalização. Né? 31, 22. Vai para 5 metros. Veste-se de linho fino e de púrpura. O que quer dizer? Que ela se cuida. Ela não espera que os outros a valorizem. Ela procura se valorizar. Mulher não. Nós estamos falando da mulher, mas todos nós devemos ter esse tipo de sentimento. Não esperar que o outro faça por você o que você quer ouvir. Você mesmo se manifesta. Eu gosto de mim. Então, eu procuro para ser melhor para mim. Eu me visto bem, eu me preparo bem, eu cuido do meu corpo, eu cuido de mim. Né? E é o que está dizendo. Ela se cuida. Não espera que os outros valorizem. Pois antes de todos, ela mesma se valoriza. Ela investe no seu espírito, mas também na sua beleza, cuidando da sua saúde e do seu próprio bem-estar. Tanto ela como a sua casa é bem ornada. Ornada que quer dizer, ela cuida, ela faz toda a decoração, os preparativos no seu lar. Seu lar é sempre limpo. E sua aparência pessoal é agradável. É agradável porque ela tem consciência de que ela quer fazer o melhor para o seu cônjuge, para o seu esposo e principalmente, quando ela faz isso, ela faz porque ela quer agradar a Deus. Irmãos, para finalizar, o que eu digo para vocês? Primeiro, que o casamento é uma instituição sagrada, porque foi instituída por Deus. Então, antes de casar-se, você deve verificar se você está com o amadurecimento necessário para isso. Eu falo isso para os jovens. Por quê? Jovens casam-se cedo, achando que a mulher é ideal, e depois descobrem que não é bem assim. Aí quer fazer com outra, que é fora do matrimônio, algo que gostaria que tivesse. Então, amadureça para poder contrair o matrimônio. Porque quando você fez a promessa, você fez a promessa para Deus. Você não pode quebrar essa aliança. Primeiro que quer aliança com a esposa e quer aliança com Deus. Então, amadurecimento é o primordial. Casamento é coisa sagrada. Tem que ter um amadurecimento dos dois. Tem que ter confiança.